Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu tava aqui pensando numa coisa, eu falei, eu vou lá, vou compartilhar, porque depois eu quero me escutar, enfim, pra chegar em algum momento eu conseguir entender um pouco melhor dos meus próprios pensamentos também. E eu tô aqui pensando sobre relacionamento, né? Como é importante as nossas relações, tanto da gente com a gente mesmo, quanto a nossa relação com o outro. Em vários âmbitos da vida, no âmbito familiar, profissional, amoroso, né, no social, com os nossos amigos, enfim. Como isso é tão importante, né? E muitas vezes a gente se pega em algumas situações desses relacionamentos assim, e por mais que você goste muito da relação, da pessoa, enfim, da situação, como é importante a gente entender como essa relação faz a gente se sentir, né? Porque gostar apenas da situação, da pessoa, da relação, e não conseguir ter o melhor de você, a sua melhor versão a partir dessa relação, não faz muito sentido. Vocês concordam comigo? Por exemplo, eu gosto muito daquela pessoa, mas aquela pessoa, ela não me faz eu me sentir a minha melhor versão, ela não me traz o que eu preciso para continuar desenvolvendo o melhor de mim, sabe? Tudo bem que muitas vezes a gente aprende muita coisa nas relações através do erro, né? Através do ruim, através daquilo que não nos completa de imediato, mas depois a gente entende o aprendizado e aprende muito. Mas quando a gente começa a se conhecer um pouco melhor e sabe aquilo que a gente gosta, sabe aquilo que a gente faz, sabe aquilo que traz pra gente a nossa realização pessoal, a gente começa a ser um pouco mais seletivo, né? E fazer com que apenas participe da nossa vida pessoas que de fato possam trazer mais da força que a gente precisa ter para fazer e continuar aprendendo a nossa melhor versão, continuar desenvolvendo mais do que a gente tem de bom, sabe? Quando a gente entende as nossas fraquezas, as nossas limitações, a gente precisa se cercar de pessoas que vão apoiar as nossas forças, né? O que a gente tem de bom, porque a gente já sabe o que a gente tem de ruim. E é muito louco, porque hoje as nossas relações, elas estão muito assim, né? Tipo, a gente quer o tempo inteiro dar mais da gente e esquecer que o outro, e olhar pro outro como o outro é, né? E eu fico pensando assim, como na minha vida, por exemplo, como tanta coisa foi se desfazendo, tanta coisa foi em muitas áreas, assim, como tantas relações assim que eu tinha um apreço imenso, eu comecei a perceber que essas relações não me colocavam no lugar que eu mereço e que eu gosto de estar, sabe? E aí a gente começa a se priorizar mais e dar espaço cada vez mais para esse tipo de relação acontecer, porque quando a gente encontra esse tipo de relação, essa relação saudável que fortalece, né, as nossas forças, que não deixa de apontar, sabe, as coisas que a gente pode melhorar, porque eu acho que isso é muito importante. Toda relação, ela vem da troca, então a gente troca, né, o tempo inteiro. Mas é muito isso, sabe, o quanto a gente, com o tempo, a gente começa a entender o quão bom é encontrar pessoas que nos fazem ser mais do que a gente tem de melhor, nos dão força, sabe, para continuar caminhando, para continuar aprendendo, mas de uma forma mais leve, sabe? É tão bom, assim, estar rodeado de pessoas que mostram para você as suas qualidades, sabe? Que mostra para você as coisas que você tem de bom também. Hoje em dia muito se aponta o dedo, né? A gente hoje em dia está muito viciado em apontar o dedo pro outro em relação a coisas das atitudes do outro, enfim, mas o que o outro tem de bom, né? Eu acho que eu queria deixar essa mensagem hoje pra gente. Eu vou começar a fazer isso a partir mais, né? Vou tentar fazer isso cada vez mais. As pessoas que me conhecem, que estão no meu círculo, sempre sabem que eu sempre tento valorizar o que o outro tem de bom, que eu acho que isso é muito importante. Mas eu vou começar a fazer isso cada vez mais, porque
é muito bom, cara, você tá perto de pessoas que reconhecem isso, sabe? Que reconhecem o seu valor, que reconhecem também que você pode continuar melhorando, mesmo que eu não estou disposto a melhorar. E chega um momento que a gente não vai compatibilizar mais, que a gente não vai fazer parte mais do mesmo ciclo. Valorizar, né? Tipo, que bom que você está se dedicando mais, que bom que você está fazendo o que eu não posso fazer ainda, porque eu tenho as minhas limitações, mas se as suas asas estão crescendo, voe, sabe? E o que eu percebo muito nas relações hoje é que quando a gente começa a ver o outro crescer, começa a ver o outro numa melhor versão dele mesmo, a gente tenta ao máximo cortar as asas para manter a pessoa por perto, né? Para manter aquele relacionamento ali, enfim. E o medo de perder, né? É tão mais fácil a gente cortar a asa de alguém do que a gente se desenvolver para acompanhar o amadurecimento, a evolução, enfim, os aprendizados. Bom, cada um tem um ciclo, não é para falar de ciclo de cada um, mas no modo da troca, o que é mais importante, né? O que a gente sente sobre alguém ou o que aquela pessoa faz a gente sentir? O que é mais importante? Em muitos momentos da minha vida eu pensei que fosse mais importante para mim, no meu ponto de vista, o que eu sinto pela pessoa, né? Então eu sempre tentei estar ali em relações, em situações onde eu tinha um sentimento muito grande pela pessoa e fiquei ali muitas vezes em vários âmbitos das relações, tentando, né, o meu melhor, tentando trazer aquilo, mas ainda assim, em relação ao que aquela pessoa me fazia sentir, era muito diferente. E a vida fica tão mais leve quando a gente começa a tirar esses pesos, tirar essas situações, tirar essas pessoas que fazem a gente ficar no mesmo lugar. E é importante fazer uma limpa, é importante entender que ciclos são muito importantes e que todo ciclo tem um começo, um meio e um fim, né? É importante encerrar, muitas vezes, alguns ciclos para a gente continuar com espaço para criar novos ciclos, criar novas situações. Bom, enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fica a reflexão. O que é mais importante? O que a gente sente sobre alguém ou o que alguém faz a gente sentir? Ou o que alguém faz como a gente se sente? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entenderam, né? Bom, é isso. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.